Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília temos conosco hoje Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo jóia. E a nossa convidada especial de hoje é novamente a Daniela Migliari. Como vai, Daniela? Eu estou ótima, muito grata por estar aqui mais uma vez. Sempre uma delícia esse bate-papo com vocês. Obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Daniela é jornalista, escritora e palestrante espírita. Ela acaba de lançar o seu livro, primeiro livro, O Abraço à Sombra, Encontros que Acolhem e Iluminam a Infância Espiritual, sobre o qual nós gravamos um programa que foi ao ar no nosso canal do YouTube no dia 22 de novembro. Bom, Daniela, hoje nós te convidamos para falar sobre um dos temas de reflexão do seu livro, que é a culpa. Bom, quem não sente culpa, né? A culpa pode ser um sentimento bastante tormentoso quando se instala na nossa consciência. Mas, Daniela, você consegue analisar o papel positivo da culpa na nossa vida, e um deles você diz que é a autorresponsabilidade. Então, explica melhor como se dá essa compreensão. Sim, com prazer. Bom, a culpa, eu penso que é um dos maiores professores, assim, de todas as pessoas, porque ela vem como a voz da consciência ouvida tardiamente, né? Você fez uma coisa no impulso e aí você pensa, puxa vida, eu não tive tempo de ouvir a voz da consciência, eu ouvi tardiamente. Então ela é muito importante no nosso processo evolutivo. Lógico que não com peso de culpa, que seria, numa analogia iluminada, essa autorresponsabilidade. Eu tomo responsabilidade pelo que eu fiz, pelo que eu falei, né, pelo meu ato. Então, ela, nesse sentido, quando ela vai ficando muito exacerbada, ela toma esse peso de culpa, quando eu não consigo transformar ela nessa autorresponsabilidade. Ainda assim, dessa maneira tormentosa, não deixa de ter um papel didático fundamental na nossa existência, né? A questão é, conforme caminhamos, conforme avançamos, conforme tomamos consciência desse processo, a gente pode ir aos poucos migrando para essa autorresponsabilidade e fazer desse movimento, né, e mesmo quando eu sinto culpa, ele ser um pouco mais rápido, né? Na Carta Culpa eu digo, em um certo momento, eu escrevi um texto chamado Carta Professora Culpa, em que eu falo, por favor, professora, não se demore, né? Fique apenas o tempo suficiente para que eu faça as reconsiderações devidas, ou senão tu te tornarás a minha desculpa perfeita para permanecer no erro, um álibi, né? Para evitar as atitudes renovadas. Miriam? Não, é que eu reli esse texto, né? Carta Professora Culpa, da Daniela. E o texto que me chamou a atenção foi exatamente o que ela falou, porque eu falei, jamais imaginaria o quanto que a gente também usa da culpa para justificar a nossa resistência à mudança, né? A reconsiderar, né? A voltar atrás, a refazer. Eu nunca tinha pensado nesse contexto, e a Daniela trouxe nesse texto e agora ela mencionou, né? Porque culpa, quem não tem, como você disse, né, Ana? Mas a culpa, ela tem que ser abordada da forma doce, como a Daniela traz esses assuntos tão difíceis, num acolhimento tão doce, né? Como nesse texto também, como nos outros textos dos livros. Mas, às vezes, a gente é tão carrasco, porque a gente esquece da autocompaixão, do auto-amor, e aí a culpa passa a ser um ácido, né? Que é tanta culpa, que deixa de ter o papel que ela tem, não é isso, Daniela? Exato. E assim, se aproxima muito dentro dessa consideração que você está fazendo de um vitimismo. Tem uma parte do livro Nosso Lar, que é de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele menciona o seguinte, tá o André Luiz no hospital, acordando, recém-trazido para a colônia espiritual, e ele está negando o suicídio involuntário, ele está naquilo, né? Naquele, digamos assim, naquela lamentação, e o ministro Clarence fala para ele, não fique, né, apegado às zonas estéreis da lamentação.
as zonas estéreis da alimentação chumbam a gente no chão, né? E aí, quando você entra na vítima, você sai do protagonismo, você sai da autorresponsabilidade. E aí você começa a usar essa culpa como uma razão para não se movimentar sobre si mesmo, não fazer a sua reforma, né? É um tipo de congelamento emocional e a gente fica ali se justificando, se vitimizando como culpado. Eu faço tudo errado. A gente está aqui errando, acertando, errando, mas erra um pouco menos da próxima vez, né? Eu acho assim, o problema do perfeccionismo, a gente entra naquela exigência tão intensa que, eu não consigo fazer aquilo tudo mesmo, então não vou fazer nada, né? Então é o velho vitimismo à espreita. E, por exemplo, tem muita gente que tem muitos arrependimentos, né? Que acha que conduziu a vida, chega num ponto em que as coisas vão dando muito errado, e aí às vezes há um rompimento, né? Há uma perda, seja num campo profissional, num campo pessoal, de relacionamento, com filhos, família, não sei. E a pessoa começa a ter arrependimento e culpa por tudo que ou fez ou deixou de fazer. Como que essa pessoa pode, Daniela, refazer a compreensão do que ela viveu, no sentido dela se perdoar e assumir esse protagonismo? Porque muitas vezes a pessoa fica amarrada nesse processo, né? Eu penso assim que o primeiro ato de uma pessoa que passa em revista de si mesma, né, não só se acolher, mas colocar seus pés no chão. E a gente sempre volta àquele tema da humildade, né? Humus, terra e io de pés. Botar os pés no chão. Naquela época, você não teve condição de reagir de uma forma diferente. Por mais que você soubesse onde estava errando, tem determinadas forças da nossa estrutura psíquica que são muito maiores, e os vícios morais, os vícios todos. Então, assim, é o que é. Então, uma atitude que traz muita força é você olhar para aquela situação e falar: foi assim. Foi assim. Eu assumo. Essa frase, você dizer, eu assumo, porque o que acontece? Sempre essa situação traz uma dor, mas toda dor traz junto de si uma força. E aí, quando você assume, você também consegue tomar posse da força que vem com esse assumir. Você consegue tomar posse do aprendizado, em certa medida, né? Se você tiver esse foco e esse esforço. Então, você olha para aquele momento e você fala, nessa humildade, eu estou em aprendizado. Naquela época eu não tive condições de agir diferente, ainda que eu soubesse que estava fazendo a coisa errada. Não tive essa presença de espírito, essa inteireza, e fiz o que fiz. Então, a primeira coisa é esse pé no chão e esse foi assim. E tomar a responsabilidade, novamente, essa autorresponsabilidade, junto com essa dor, vem sempre uma força. Então, quem terceiriza a culpa, quem não se assume, não tem maturidade ainda para ter essa responsabilidade que você coloca. É exatamente isso, é porque é duro, né? Tomar autorresponsabilidade, mas a partir do momento em que a gente se atém ao princípio de que somos todos estudantes, que estamos vivendo a nossa infância espiritual ainda, que a gente está galgando isso devagar, quando a gente toma posse desse nosso estado evolutivo, que está em movimento, somos esse amor em movimento, mas eu ainda não consegui reagir de uma maneira errada, mas esse ainda salva a gente, né? Inclusive tem um livrinho do Chico Xavier chamado Ainda. Eu vi o livro aqui. Minha palavra favorita é o ainda. Porque eu penso que o ainda confere movimento, né? Pra gente, assim, eu ainda não cheguei aí, mas dá uma eu quero. leveza, né? Uma leveza. Dá movimento mesmo, assim, tô caminhando, sabe? Então é muito bom. Verdade. Estou aqui pensando aqui em tudo que a Daniela fala, porque ela fala e eu fico aqui refletindo. Me lembrei também que eu, pelo menos, adoro ditados que falam coisas bonitas, e me lembrei daquele que diz que a gente tem que ter percepção na vida que existem coisas que a gente não vai mudar, mas que a gente deve ter sabedoria para distinguir a que não vai mudar e aquela que a gente pode mudar, não é?
Da mesma forma, me lembrei aqui também. Esse é um dilema, né? Saber se a pessoa se muda ou não muda. Mas eu acho que é nesse momento, sabe, Daniela, do que eu posso mudar, que eu não posso. Por exemplo, no momento em que a Ana Cristina falou, no momento em que eu me dei conta que poderia ter feito a minha vida de outra forma. Eu costumo pensar assim, o que ficou, o que já passou. É poder perceber que eu não posso interferir mais nos atos que eu cometi no passado. Não tenho como voltar e reconstruir a mesma cena, Sim. reconstruir a mesma situação. Sim. Isso está fora, né, das minhas possibilidades. Mas se eu tenho a vontade de que, poxa, desse momento que eu estou conversando agora, tudo que fiz para trás já passou, porque já faz parte de um passado. Mas agora, nesse momento presente que eu estou falando, eu posso refazer, eu posso me dar a oportunidade de mudar aquilo que eu ressenti, poderia ter feito de outra forma, poderia ter tratado a pessoa de outra forma. Então, eu acho que a gente tem que estar vigilante nos nossos momentos de vida nesse sentido, porque se eu ficar olhando para trás, eu não ando para frente, se eu não tenho a percepção de que eu preciso me movimentar, eu preciso para frente, eu, infelizmente, caio na culpa lamuriosa. E não saio, patino e não saio, né? Olha, eu tenho uma história, assim, bem forte mesmo, porque durante 3 anos eu fui voluntária do Portal Reação. A gente fez um especial para mulheres que haviam cometido aborto, porque não ouvíamos falar disso. A gente conhece todo o cuidado da doutrina em prevenir, né? Em esclarecer, em mostrar como os espíritos nos ensinaram a lidar com isso, os casos específicos que oferecem risco à vida da mãe e tudo. E a gente sempre recebia, né, comentários de mulheres que haviam feito isso e homens que, por sua vez, né, corresponsáveis desses atos, que estavam em sofrimento, né? E eu falei, eu quero muito fazer um vídeo para essas mulheres. É para elas, né? Então, o título era Cometi um aborto e agora? Como seguir em frente? Né? Então, mesmo nesses casos, a gente entrevistou, na época, o Luciano Máximo, que é um dirigente maravilhoso aqui da Comunhão, e ele recomendou que essas mulheres fossem trabalhar, fossem servir em orfanatos, junto a crianças, que elas entrassem em contato com esses filhos, psiquicamente mesmo, imaginassem, né, colocassem eles no coração e dissessem, filho, eu não tive como fazer diferente na época. Eu sinto muito agora, eu sei o peso que isso tem para você e para mim. E agora tudo de melhor que eu for fazer na minha vida, eu vou sempre dedicar a você. Cada flor, cada lugar que eu for vai ser para a minha vida, para, né, o meu proveito e também para você. E também em seu nome. E aí você encontra um serviço correspondente, né? Algo que vai... Mas assim, não é fazer de uma forma aleatória. É com presença, né? Com consciência. Compromisso. E esse é um vídeo muitíssimo assistido. No nosso portal, silenciosamente assistido. Não há muitos comentários, porque, né, as pessoas assistem. É muita dor, né? Mas ele tem uma audiência bem, bem grande. É um especial bem bonito que fala de uma culpa imensa, né? Que envolve vida e morte. É possível se reconciliar, ainda assim, nesses casos. É verdade. É um processo, essa questão da autorresponsabilização, é um processo às vezes longo, né? Porque quando você está na inconsciência, você joga a culpa sempre externamente, né? Todas as pessoas, os envolvidos na questão são os culpados. Sim. E às vezes você atravessa uma vida inteira fugindo dessa autorresponsabilização. Todos os outros são culpados. Mesmo sendo outras pessoas, porque tem coisas que não passaram pela gente, que nós não tivemos essa responsabilidade num desfecho, né? Às vezes, de uma situação. Porém, sempre a gente pode encontrar onde você não percebeu, onde você estava se deixando levar, né? Eu acho que quando a gente consegue sempre assumir nosso protagonismo, que você gosta de falar dessa forma, eu acho bem, bem bacana, a gente às vezes assume a dianteira, nem que seja, não, aquela pessoa ela errou comigo, mas eu também não soube me enxergar. Você acha que funciona meio assim?
É porque o erro do outro é do outro, né? E a gente está aqui nesse mundo, a gente está suscetível a isso. E aquelas situações extremas, né, de violência, de tudo, a gente entende como uma expiação. Se você não consegue evitar e você não teve nenhuma participação naquilo, aquilo te aconteceu. E dentro da compreensão espírita, existe esse entendimento de que se você passou por aquilo sem ter tido a menor participação, o menor protagonismo, isso não se explica nessa vida, é uma medida de reajuste de você perante si mesmo, perante a sua consciência, numa perspectiva transpessoal, né, envolvendo outras vidas. Então, tirando este caso, e no próprio livro do Evangelho mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é no Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele diz que a maior parte, é no Evangelho, né, que a maior parte dos nossos atos, capítulo 5, se refere a questões, os atos que nós sofremos são referentes a questões que vivemos no agora, nessa vida presente. Né? E Allan Kardec é claríssimo nisso, no capítulo 5. Então, assim, muitas vezes, inclusive tem um texto meu no livro que se chama Sobre Deslocamento do Nosso Centro de Poder. A gente desloca o nosso centro de poder para dois lados. É tudo sobre pêndulo, né? Um dos lados desse pêndulo, desse deslocamento do nosso centro de poder, é com relação a culpas. Sempre é o outro. Outro ponto é a minha salvação. Aí eu vou e confiro a minha salvação, por outro lado, a uma prática qualquer, uma filosofia qualquer, uma pessoa, uma relação, um emprego, um país, enfim, né, um político, sei lá. Cada um coloca suas esperanças onde quer, mas da mesma forma ele está deslocando o seu eixo, seu centro de poder para algo. Eu não tenho responsabilidade nem aqui, nem na culpa e nem na salvação, mas é a mesma dinâmica que permeia isso daí, né? Então, como você disse, a autorresponsabilidade, Ana, ela é passo a passo. Leva-se muito tempo para dar conta de ficar em pé sobre as próprias pernas, né? Leva-se muito tempo para crescer, né? Para sair daquele ninho da nossa mãe, do nosso pai, né? Para se tornar uma mulher e um homem, uma família, depois, se tiver filhos, assumir o seu papel de mãe e pai, né? Você se sustentar economicamente, você ser, né, independente financeiramente. Então, a misericórdia divina nos oportuniza fazer isso ao longo de muito, muito tempo, né? E vamos indo, na nossa medida. E eu acho importante a gente se reconhecer, sim, como esse estudante da vida, da nossa infância espiritual. No entanto, que a gente queira, com intenção, com foco, galgar, né? Mas com amor, com alto amor, né? Sem tanto chicote, né? Com foco. Poxa, sentir culpa, pois é, mas que fique só o tempo suficiente para eu tomar consciência. Eu tomei consciência, segue adiante, porque senão vira mimimi. É um processo libertador, né? Quando você consegue realizá-lo, né, internamente, e cai a ficha, né? Sim. Quando você fala para você mesma, nossa, realmente eu não sabia fazer diferente. E agora eu sei que aquilo não era bom, não fazia bem para mim, nem para quem está em volta de mim, e a partir de agora eu vou tentar agir diferente. Mas muita gente, eu percebo que tem dificuldade em estabelecer esse diálogo interno de... Essa autoobservação. Essa primeira autoobservação. Tem alguma dica que você dê para o ouvinte de como que ele pode iniciar? O que ele observa dentro dele? A última pergunta do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já nos ensina que ao final do dia ele sempre passava em revista de si mesmo. E tem N maneiras de você fazer isso, às vezes até imediatamente depois, porque se a pessoa não consegue se auto-observar, a vida traz os nossos espelhos, que são as pessoas com quem a gente convive. Mesmo que a pessoa não seja casada, não tenha filhos, ela tem colegas de trabalho. Alguém vai dar o feedback, né, de onde ele está, se excedendo ou não. E sempre buscar entender que, ok, as outras pessoas têm uma participação também. Existe uma dinâmica da minha energia que atrai algo para mim. No entanto, sempre se perguntar, qual é a minha participação nisso? O que eu estou compensando em mim mesmo para estar agindo assim, né? Qual é a defesa que está em ação aí? E eu penso que o primeiro passo é sempre se reconhecer com essa humildade, com esse pé no chão como estudante. Porque aí, quando você quebra aquela ilusão do perfeccionismo,
você volta para a realidade. Porque, em geral, a gente vive se torturando numa fantasia de perfeição que, né? Mas existe os melhoramentos, né? Aos poucos, o galgar, a reconciliação com o erro. O erro é o caminho mais próximo do acerto, né? É um degrau. E aí, quando você volta para reconhecer este movimento, esse caminhar, né, nessa nossa carreira evolutiva, eu sinto que isso ajuda muito, sabe? Suaviza e eu consigo entrar em contato comigo mesma. Por que as pessoas não conseguem se auto-observar? Porque é muito penoso, porque tem sempre um chicote junto, né? A vergonha, isso e aquilo. E quanto antes você admitir, olha, é isso mesmo, é o que tem para hoje. Superdimensiona, né? O problema. Sai da realidade. Sai da realidade. Fica chicoteando, né? Isso. Aí, ou dizendo que é perfeito. Que é perfeito. É um dos dois. Ou foge para um lado ou foge para o outro, né? Quanto antes assumir a própria humanidade, assumir o seu tempo evolutivo e a cada episódio que acontecer perguntar o quê? Como eu participei disso? O que em mim provocou isso? Né? E se ver mais como esse protagonista e menos como vítima, eu penso que a doutrina é um caminho fantástico para isso. Porque quando a gente adquire esse tempo mais longo, né, de caminhada, nossa, tudo fica tão mais tranquilo, né? A gente pensa, poxa, né, eu vou ter tempo. Meninas, nós terminamos o primeiro bloco. Vamos dar 1 minuto de intervalo e voltamos em seguida com a Daniela Migliari, que estamos falando sobre a culpa. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Nós estamos conversando com a escritora e jornalista Daniela Migliari, Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Nosso tema é como lidar com a culpa. No primeiro bloco, nosso bate-papo foi sobre um texto do livro da Daniela, chamado A Autorresponsabilidade Integra a Culpa. Daniela, você fala sobre a culpa em outra passagem do seu livro Abraço à Sombra, no capítulo Carta à Professora Culpa. Então, nós já vimos que, ao integrarmos a culpa na nossa vida, nós nos responsabilizamos por tudo o que nos acontece e paramos de viver esse papel de vítima. Mas na carta à professora culpa, você chama a culpa de mestra e agradece aos seus ensinamentos. Então, o que a culpa nos ensina? A culpa, ela nos dá a medida daqueles aspectos nossos, de violência, de preconceito, de julgamento. Aquela hora em que a gente quer as coisas só do nosso jeito, em que a gente exige, né? Que o familiar haja assim, haja assado. E a gente vai e tenta conquistar aquilo pela força, né? Não precisa só ser familiar, não. No trânsito a gente faz isso, né? No trabalho. É muito comum a gente exercer a força. É a hora em que a gente quer as coisas do nosso jeito. E aí a gente age com egoísmo, né? Então... Ou com a manipulação também, né? Com a manipulação. Com aquele jeitinho, né? Aquela coisa meio camuflada. Tem muito. Inclusive, a gente às vezes camufla da gente mesmo, né? Exato. E não tem muita consciência. Agora, à medida que a gente tem consciência, isso me faz lembrar de um momento, assim, eu na adolescência já era uma... Você tem jeito, né, Daniela? Eu não fiz filosofia, mas eu filosofava que eu falava assim, gente, mas se o pecado é de acordo com a consciência que dita o tamanho do pecado. Assim, com 14 anos eu escrevi um negócio desse. Porque eu imagino que seja assim mesmo, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais consciência você tem dos seus atos, mais responsabilidade / culpa, né? A responsabilidade, quando não aceita, ela vira esse tormento da culpa, né? Então, de toda maneira, é o que eu já comentei aqui nas outras vezes que eu vim, a gente pode evoluir de muitas maneiras. A gente pode evoluir aos tropeços, com dor, e a gente pode evoluir com um pouco mais de leveza,
com mais auto-amor, com mais autocompreensão. As duas funcionam, né? Funcionam. E durante muito tempo eu acho que isso é um estágio natural para todos nós. A culpa é um desses estágios iniciais, até que a gente consiga chegar nessa compreensão de estudantes, né? Mas leva tempo para ser humilde. Com certeza. Leva tempo. A gente acha que é uma sorte, uma loteria ser humilde. Aquele ali não nasceu humilde à toa. Entendeu? É conquista. Porque, assim, em geral, a gente está sempre compensando a nossa baixa estima com uma superestima, que é esse perfeccionismo. Então, nesse ir e vir, a gente perde a medida, né? Então, assim, a culpa, logo que o seu espelho com quem você está convivendo te dá um feedback que você passou da medida, sei lá, você foi duro demais com o filho, uma repreensão, alguma coisa assim, você já pensa, opa, né? Problema dessa criança, ou eu transfiro, ou então falo, não, eu me excedi. E essa dor que a culpa traz é de pensar, poxa, eu machuquei essa pessoa que eu tanto amo. Então é como se um sentimento de unidade, aquela dor que eu estou causando a você, eu sinto ela ao mesmo tempo em mim. Então é muito interessante, ela é muito didática. A culpa ela é uma professora rígida, né, daquelas de antigamente, que batia na mão, mas uma professora. O Rossandro, ele diz que... O Rossandro Klinge, né? O psicólogo, que é seu amigo, né? Sim. Ele diz que não tem ninguém que esteja em evolução que esteja dormindo bem, né? Que aquela pessoa que deita e dorme, ela não tá... Essa é a cara dele. Não é? Ele não fala isso? Fala. Então eu penso, puxa vida, nesses momentos em que eu perco o sono, porque às vezes a gente tem culpa, né? Sim. Perde a medida. Você perde a medida, você se debate muitas vezes, né? O arrependimento, ou às vezes como você vai consertar aquela situação. Uhum. Eu adoto para mim, quando eu logo percebo que eu ultrapassei, eu peço desculpas o mais rápido que eu puder. A reparação ela é muito importante. Às vezes apenas a fala, né? Uhum. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes eu nem percebi, né? Mas lá na frente, aí eu tenho como uma conduta minha tentar pedir desculpas. E isso para mim foi difícil. Eu chegar assim nesse... Aprender a pedir desculpas. E hoje em dia isso é muito libertador para mim, porque na hora que eu peço desculpas, aí eu me liberto. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas você não fez nada de errado, a pessoa nem sente o que eu senti. Eu quem acho, não devia. Às vezes usei de um preconceito, falei de uma coisa, de uma forma irônica, meio assim, que eu não deveria, né? Aí eu, puxa, por que eu fui falar dessa forma, né? Aí eu peço desculpas e a pessoa lá... Você já ouviu aquela frase, eu não sei se é da Maria Teresa de Calcutá, eu não sou muito boa com citações, mas assim, ela diz assim, no final das contas, a relação é sempre entre nós e Deus. É dela? Eu não sei se é dela, mas eu já vi essa frase. Então, assim, você comentou de um caso que você falou e a outra pessoa nem tinha se sentido. Por quê? A gente está sempre respondendo perante ao tribunal da nossa própria consciência. Sempre. E, lógico, muitas vezes vem um feedback rapidinho, né? Que a gente vê que machucou outra pessoa, mas você já está num estágio de consciência que você, mesmo sem ter a reação do outro, você falou, puxa, eu me excedi, né? Então, tem até uma outra palestra que eu fiz aqui na comunhão e um texto que chama Parábola do Espelho, que fala, né, que a gente pode transitar do tribunal da consciência para o altar da consciência, para aquele momento em que a gente percebe todos esses estágios e esses momentos como sagrados, como importantes, e eu passo a agradecer por aquilo como uma oportunidade, né? Tem também uma outra imagem que eu gosto muito, que é de uma história de um monge budista que vai ensinar para uma pessoa como se auto-observar antes de cometer uma imprudência, né? Aí ele fala, olha, imagina uma pessoa que sempre reage dando soco em alguém. Então ele vai e dá esse soco. Quando ele viu, ele já deu. Nem viu que deu o soco. Aí passa um tempo, ele vai se observando, essa auto-observação ela transita em muitos degraus, né? Então, chega uma hora que ele percebe que ele está indo dar o soco.
Aí chega uma hora que ele olha o braço, a mão, enquanto tá dando soco, né? E por fim ele fala, peraí, eu quero dar o soco ou não? Ele consegue ter um tempo, uma respiração. Peraí, eu quero ou não quero dar? Aí encontra a escolha. E aí depois chega uma hora que ele já nem sente mais vontade nem de dar o soco. A vontade passou, entendeu? Então o monge ele vai detalhando esses estágios todos até chegar não ter mais a necessidade de agredir. Mas é passo a passo, gente. Estamos encaminhados. É um se condicionar, né? É um se condicionar. Treino. É um treino mesmo. Daniela, eu quero te fazer uma pergunta. Tem um momento nessa carta à professora Culpa, que você pede a ela que não se demore. E você falou no primeiro bloco a respeito disso, né? Porque se ela se demora, você entra na parte da vítima. Então, quais são os riscos que a gente corre ao nos entregarmos por muito tempo? E o que é esse muito tempo, essa sensação de culpa? A gente estaciona na nossa evolução, porque a evolução ela só vem com a consciência que se dá pela responsabilidade. É como a gente falou, foi assim. Realmente foi o que aconteceu. E é diferente de você dizer, foi assim mesmo. Não é uma displicência, vou fazer do jeito que eu quero. É diferente, né? E para essas pessoas, tem algumas pessoas que nem a culpa consegue frear. Né? A gente está lidando com um espectro de evolução muito amplo aqui na Terra. Né? Tem gente que não tem essa noção. Inclusive, eles falam que os psicopatas eles não têm essa noção. Não. Né? Então, assim, a culpa, acredite, é uma evolução. Ela é essa, né, voz da consciência ouvida tardiamente. E se você não ouve, aí o que acontece? Você atrai uma situação atrás da outra para você se reajustar perante as leis de amor. A vida vai trazer. E sempre situações de muita contraposição, de muita resistência, de muita dor, questões de saúde, né? Você não consegue se relacionar, porque você vai se relacionar com uma pessoa que não responde a feedback. Porque o que é relação? É troca. A não ser, né, aí do ponto de vista das constelações familiares, a relação de pais e filhos, ela é um tanto incondicional, né? A gente recebe o que os nossos pais não contam de dar. Você pode exigir à vontade, eles vão dar o que tiver. Mesmo que seja só passar pela gravidez e entregar para alguém cuidar. Foi o máximo que eles puderam fazer, né? Agora, numa relação estabelecida por livre-arbítrio, aí nós temos uma dança aqui. Eu dou um pouquinho para você, você dá um pouquinho para mim, né? E então, se você não consegue estabelecer esse feedback, essa autorresponsabilidade, não tem relação que aguente. Então, uma pessoa que fica agarrada à culpa, ela acaba se isolando, né? Não consegue estabelecer relações, ou então relações de tortura mesmo, né? Ela se tortura e tortura os outros. Porque quem sente culpa e gosta de sentir culpa, gosta de infligir culpa nos outros. Isso é verdade. A pessoa precisa criar um mecanismo para ela tirar a culpa dela, né? E começa a culpar todo mundo. E aí a culpa... E cria, às vezes, uma história na cabeça dela para justificar a culpa que ela sente, né? E isso pode perdurar a vida toda. Sim. Até encarnações. Sim. Várias, né? Sim. E culturalmente também. Isso é uma coisa que... todo esse trabalho do abraço à sombra é justamente uma busca da gente entender que não adianta fingir o seu estado evolutivo. Vai ter que abraçar o que tem para hoje. E isso não quer dizer que você vai ficar parado no abraço de afogados. É simplesmente tomar consciência, se humildificar. Existe essa palavra? Mas não tem problema. Se tornar humilde. Se tornar humilde. Botar os pés no chão da sua realidade espiritual e dar um passinho por vez. Olha, que seja 1 milímetro, tá dando 1 milímetro a mais por dia, né? Miriam, ela tá falando isso, mas eu tô achando que isso é lá na frente, né? Vocês estão tão silenciosas hoje, gente. Esse tema é pesado. A conversa com você, Dani, é aquela de reflexão. Você vai falando e vai passando na cabeça aqui. Vai falando e vai passando na sua cabeça. Não, o que me chamou a atenção, ela já falou um tempo atrás, mas isso ainda tô digerindo aqui. A amorosidade, vivenciar a amorosidade quando você consegue, né? Quando é possível,
você compreender que aquilo é o melhor que você deu, que aquilo é o melhor que o outro deu. Gente, mas isso é de uma amorosidade, mas que na vivência é tão difícil, porque penso que a gente está muito no hábito do reagir. Aconteceu daquele jeito que eu sempre agi, não é? Então, se eu ajo com agressividade, eu nem tenho tempo da escolha. Eu já vou direto, né? É porque o foco está sempre no outro. Exato. Então, quando eu paro e penso que naquela situação que o outro me fez, ou que eu fiz ao outro, foi o melhor que ele pôde, ou foi o melhor que eu pude, se é comigo, eu tenho a consciência que eu posso fazer melhor, né? Mas isso é de uma amorosidade para mim. A reflexão para mim é de ser tão amoroso que, olha, vou te dar uma outra perspectiva. Aí eu vou lhe dizer, é estratégico. Porque embora eu não tenha experimentado viver isso com este objetivo, o que aconteceu foi o seguinte: conforme eu olhava mais para dentro de mim, eu fui percebendo a minha caminhada ficar um pouco mais suave e, por isso mesmo, mais cadenciada. Ao invés de eu estar sempre me esborrachando, ficando um tempo lá, lambendo as zonas estéreis da lamentação, como diz, né, o ministro Clarence, eu já falava, pois é, caí, ai, que chato, sinto muito, é muito importante. Em alguns momentos, fazer algum tipo de reparação também cabe, né? Compensar mesmo aquele machucado, perante mim mesma, principalmente a outra pessoa. Mas, então, logo em seguida, você realmente entender que quando você olha para dentro, inevitavelmente a pessoa com quem você convive, ela percebe, você tira dela a carga. Eu vivi muito isso no Evangelho no Lar. Era muito interessante, eu fui implantadora do Evangelho 3 anos aqui na casa. Toda terça-noite estava na casa de alguma família e foi, sem brincadeira, o serviço que eu mais amei aqui na comunhão. É delicioso, né? E aí, eu lembro que eu falava assim, gente, olha só, a gente tem a leitura de harmonização, depois a gente tem a leitura do Evangelho, e na hora de comentar o Evangelho, cada um só comenta de si mesmo. O que acontecia, Miriam? Os filhos e os pais ficavam desconcertados de ver, por exemplo, o pai falando, abri um texto aqui sobre paciência. Em geral, ele vira para o filho, veio para você. E eu sempre dava nunca é para o outro, é sempre contigo. Sempre contigo. Então, eu batia nessa tecla e falava, por favor, se alguém começar a falar do outro, lembra da Dani. Não, sabe? Fala de você. E aí um filho observar o pai fazendo uma revisão de autoconsciência na mesa, eu preciso ser mais paciente com isso, com aquilo. Melhorei em tal e tal coisa. Apliquem o Evangelho a si mesmos. Isso promove uma cura familiar, porque se você é o primeiro a fazer isso, seu marido se empolga. E ele fica assim, não é que essa pessoa tem consciência, né? E aí ele vai e se anima a falar dele mesmo. O filho fala também, porque não existe só o círculo vicioso. Existe também o virtuoso. Você vai gerando também um movimento interessante, né? Então, quando você olha para dentro e você se imbui do seu, isso que você está falando que parece um alto amor, vira estratégia, sabe? E você começa mesmo. E é impressionante, porque ao se modificar, é aquela gotinha que cai no lago e não tem como o outro ficar indiferente à sua transformação. Você não vai fazer com essa intenção, Ana. Não vai, né? Mas é irresistível, porque o amor, ele arrasta, né? Meninas, nós estamos terminando o programa, parece que passou muito rápido. Nossa. Nós vamos ter que falar sobre esse assunto mais vezes. A Daniela, ela, quando chega aqui, a gente gosta tanto da tranquilidade, né? Da energia. Precisamos de mais estratégia. Calma, né? A gente quer deixar a Daniela aqui com a gente, mas nós temos um tempo do programa. Bom, o Papo Espírita, então, vai ficando por aqui. Daniela, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Miriam e Thelma também. Nós convidamos os ouvintes a assistirem aos 2 programas anteriores que nós fizemos com a Daniela, que se chama O Poder da Gratidão e O Abraço à Sombra, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. O Papo Espírita vai ao ar às terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. O nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Você pode comentar, mandar mensagens, fazer perguntas. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade
Daniela, nós queríamos convidar você para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Espiritualidade amiga, Senhor Jesus, que nós possamos, após essa conversa, tomarmos posse do nosso próprio processo evolutivo, com auto-amor, com doçura sim, mas com foco, com energia, com confiança e fé de que podemos dar um passinho, ainda que pequeno, a cada dia. Que a gente possa ter essa disposição e essa energia para olhar para nós mesmos como esses estudantes, que sim, vão cair N vezes, mas que vão aprender a levantar cada vez mais rápido. E que nós possamos também, inundados deste auto-amor, deste olhar mais compassivo, também permitir que essa amorosidade possa transbordar para o nosso olhar perante os outros. Entender que eles, assim como nós, estão atravessando os mesmos aprendizados, os mesmos desafios e que podem, sim, ter o seu tempo evolutivo, que não é melhor nem pior do que o meu, somente diferente. E assim eu possa ser aquela pecinha no imenso quebra-cabeças divino que vai fazer o foco, em si mesmo, fazer a sua parte para poder contribuir para a grande criação da vida. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.